nós possuímos uma trilha sonora especial que nos remetem às mais variadas emoções. E o nosso convidado de hoje é um mestre nessa arte, Alberto Rosenblit, pianista, compositor, arranjador e produtor musical, que fez parte da Brazilian Music Series no último show das comemorações dos 60 anos de Bossa Nova em Amsterdã. E vocês irão assistir agora a entrevista com ele no programa Turnê. Alberto Rosenblit, é uma honra. Eu te falei antes, eu estou no momento tiete aqui, porque eu admiro muitíssimo o seu trabalho. Obrigado. A sua obra. E você começou nos anos 70, né? Na verdade, a música começou muito cedo na minha casa, porque minha mãe era professora de música. Então, lá em casa, sofá, cadeira, garfo, faca, piano, música. Mas você já começou com piano, não? Já, direto, porque era o instrumento que estava na casa, minha mãe tocava, e ela saía do piano e eu ficava lá fazendo minhas brincadeiras, minhas travessuras. Brincava de carrinho, brincava de piano, era assim, por isso que estou falando, era uma coisa que estava em casa, que nunca tive que sair de casa para correr atrás disso. Estava ali disponível. Então, e o piano, minha mãe fazia de uma certa forma estratégica, deixava o piano sempre aberto. Então as teclas ficavam olhando para a gente lá, para a gente que eu digo sou eu, porque eu sou filho único, quer dizer. Então eu chegava da escola, aquele piano lá e ficava lá. Mas comecei a tocar depois, não tocava piano desde cedinho, não foi aquele cara que começou aos 6 anos a estudar piano, não, foi um pouco depois. Você começou a trabalhar mesmo na música a partir dos anos 80 ou foi já no final dos anos 70? Onde começou? Bom, eu sempre estudei música com alguns mestres, com alguns professores que eu levo muito, que tenho muito na minha bagagem. Mas foi assim, quando eu estava no científico, eu comecei a encontrar pessoas na escola que gostavam de música também, e aí tinha aqueles festivais de escola, os festivais estudantis. E aí esses festivais, eu estava sempre metido neles. E eu me lembro que teve um festival no Rio de Janeiro, na Escola Andros, que eu nem era do Andros, mas, enfim, todo mundo participava de todos os festivais, e a gente defendeu a música lá que a gente estava defendendo. Eu saí do palco com a seguinte impressão: eu vou ser músico, eu acho que eu vou ser. Eu tinha 15 anos nessa época, e eu senti aquela sensação, eu quero fazer isso na minha vida. Não quer dizer que eu tenha feito. Eu estudei com alguns professores que eu considero muito importantes, que me deram muita luz sobre a música, mas antes de me tornar músico profissional para valer, ainda fiz uma faculdade de engenharia inteira. Você estudou engenharia? Estudei engenharia, sou formado em engenharia elétrica, em telecomunicações pela PUC do Rio de Janeiro. E aí, porque naquela época você ficava meio, a palavra que a gente usava, muito cabreiro, né? Muito assim, sem saber se vai dar certo, e se não der certo. Era um sistema muito, você ficava muito desconfiado, porque música é arte no Brasil, naquela época era uma coisa. Então você faz uma coisa que o sistema aceita, depois vê o que acontece. Quando em 78 eu me formei, em 79 eu e o Mário Adnet fizemos o primeiro LP. LP é o vinil, que só tinha isso, foi época paleontóloga, né? Era neolítico, né? Época do paleolítico, neolítico tinha LP, então era aquela coisa de massa, né? Vinil, que botava lá e pulava a agulha e tudo. Mas foi um disco muito importante, porque nesse disco tinha muita gente que naquela época estava começando, ou que estava no início da carreira, ou que ainda estava muito jovem, entendeu? Então, por exemplo, mesmo o Cláudio, o Zé, eu e o Mário, o Juca Filho, e André Tandeta, baterista, e Léo Gandelman, saxofonista, participou do disco, Toninho Horta, mas Toninho Horta já era o Toninho Horta, ele já estava no Clube de Esquina, já havia. O Clube de Esquina tinha começado em 72, até antes, 68, 69, Milton apareceu em 66, né? Mas o Toninho ainda era muito jovem e dava muita força pra gente, gostava muito da gente, chegou junto, tocou no disco da gente. Então esse foi o primeiro disco.
Mas a partir dos anos 80 que realmente você começou a fazer muitas parcerias, tocar com muita gente. E também começou uma grande história na sua vida, que foi a parceria com a Rede Globo, na época, para fazer com a televisão, para fazer tantos temas brilhantes que a gente conhece. Isso aí foram duas histórias. A história dos cantores foi muito interessante, porque no início da década de 80, eu, conversando uma vez com o Menescal gostava muito da gente também, da nossa geração, e uma vez ele me perguntou: você quer tocar com a Nara Leão? Uau. Eu falei: oi? Porque a gente gostava de bossa nova, né? A gente vinha com a bossa nova desde o início da década de 70, entendeu? E, de repente, ser pianista da musa da bossa nova, eu falei: claro, quero. Óbvio. Evidente. Aí comecei com a Nara, aí depois o Francis Haim, aí depois a Olivia Haim, aí o Zé Renato também foi produtor musical do primeiro... produtor musical do primeiro LP dele, também em 82. E fui tocando com Sai Guarabira, Sai Guarabira já foi em 1990. Mas, enfim, toquei com a Simone há muitos anos, toquei com o Fábio Júnior. Fui tocando como tecladista, pianista. E a televisão, aquele negócio que eu estava te falando, quando eu era pequeno, piano, ficava mexendo. Na época eu não tocava piano ainda, eu chegava da escola. Isso parece romance, né? Chegava da escola e eu chegava da escola, tomava meu banho, e aí tinha uma televisãozinha que chamava televisão portátil. Ela pesava 1 tonelada, mas era chamada portátil porque ela tinha um negócio para carregar, uma alcinha. Ninguém levanta, precisava de 2 para levantar aquele negócio, e era pesado assim mesmo. Mas tinha, e ficava em cima da minha escrivaninha ali. Então eu ligava a televisão, tirava o som e ficava no piano testando texturas, fazendo a trilha já, uma coisa, tentando ver se combinava a textura que eu estava tocando, mesmo sem tocar música formalmente, mas fazendo barulhos, sons no piano. Então eu sempre tive muita curiosidade com a história de música para imagem, sempre tive muita... E enfim, a vida acaba levando a gente para lugares que a gente nem sabe. Uma vez um diretor da Manchete me convidou para fazer uma minissérie lá. Eu fiz, os caras gostaram, me chamaram para fazer uma segunda. A primeira chamava-se Floradas na Serra, a segunda chamava-se O Guarani. E no Guarani, eu tive uma oportunidade, na época, precisou de um trabalho tipo meio orquestral na TV Globo, na novela O Dono do Mundo, Sim. 1991. Sim. E quem participava desse trabalho eram os produtores musicais da TV Globo, mas estava faltando uma música, um arranjador, e alguém me indicou: pô, chama o Rosenblit lá, que ele pode ser que ele também pode. E ajudei, os caras lá gostaram, Sim. E no ano seguinte me contrataram mesmo. Aí eu entrei como contratado da TV Globo em 92. Sim. E de lá para cá, comecei com um programa, né, Você Decide, mas aí rapidamente já fiz o Agosto, que foi uma minissérie, a direção. Maravilhoso, foi a abertura, né? Fiz a abertura e fiz a música original dentro da própria minissérie. E aí a direção musical era do Paulo José, que já me chamou também para fazer aquela outra minissérie do livro do Érico Veríssimo, Incidente Antares. E aí fiz também A Madrona de Seda, do livro do Antônio Calado. E aí me chamaram para fazer o remake da Irmãos Coragem. Fizeram de novo Irmãos Sim. Coragem, fiz a música do Irmãos Coragem. E aí foi indo, um trabalho atrás do outro, uma novela atrás da outra, até que quando chegou em 1997, eu tive meu primeiro encontro com o Manuel Carlos. Que isso foi uma marcou completamente, isso mudou um bocado a minha vida. Foi um casamento, foi uma coisa assim, foi um entendimento, sabe? É o que a gente chama de encontro, né? São os grande encontros que acontecem. Que eu não podia nunca imaginar. E nessa que eu fiz eu fiz até depois das novelas que não eram do Manuel Carlos, uma era do Silvio de Abreu, era Torre de Babel, e depois fiz uma do Aguinaldo Silva, que foi Suave Veneno, e aí em 2000
houve, de novo, ele fez Laços de Família e houve uma sugestão de que me pegasse outra vez para fazer a música original, porque era muito baseada em bossa nova e tal. Então foi assim, isso realmente muda a vida da gente, quando você começa a trabalhar mais até nas coisas que você tem mais afinidade musical e tal. Ajudou um bocado. E aí foi isso, foi indo. Existia um processo para composição? Você tem esse processo quando ele te pedia uma música para uma novela específica, como Mulheres Apaixonadas, alguma coisa assim? Existia algum processo para você de conhecer os personagens ou de alguma coisa assim mais a fundo? Olha só, na verdade, quando você compõe para dramaturgia, você faz a música sob demanda. Vai haver um processo de criação, mas eu acho que qualquer que seja a demanda, o processo de criação começa com silêncio. Esse que é o grande barato. Fica em silêncio, fica quieto, ouve, não toca, não escreve, não faça nada, ouve. Criar música é ouvir música. E quanto mais você ouve, mais você cria. Até que é a hora que você cria a primeira, porque a primeira sempre é mais difícil. E Alberto, e agora, quais são os planos? Você está hoje tocando, fechando essa linda etapa aqui dos 60 anos de Bossa Nova em Amsterdã. Você que tocou também com Bernardo Lobo, com a Wanda Sá e abriu, né? A série de shows. Aí isso juntou uma coisa, uma conspiração que está conspirando a favor, entendeu? Porque eu trabalhei na TV Globo, eu trabalhei por 31 anos. Nossa. Mas trabalhei com imagem há bastante tempo, entendeu? E sempre adorei música sob demanda e às vezes é um pouco mais fácil você compor sob demanda do que fazer coisas abstratas. Mas durante muito tempo, chega uma hora que você fala assim, talvez eu tenha mais alguma coisa para fazer além desse tipo de trabalho. E durante esse tempo todo eu consegui ter um tempinho para gravar alguns discos autorais. Chega uma hora que começa você a olhar para aqueles CDs e ver que você está já compondo outras coisas também que ainda estão inéditas. E vem um pensamento na cabeça assim, eu acho que eu estou com vontade de levar minha música para passear. Mas me deu vontade de levar ela para passear, tirar ela de lá e ver como é que as pessoas eventualmente aceitam esse tipo de trabalho. Só que, felizmente, eu fui conhecendo umas pessoas incríveis por aqui na Holanda e mesmo nos Estados Unidos, entendeu? E já conhecia umas pessoas fora do Brasil também, Portugal, tem um grande compositor lá também que está lá, que eu fui lá também visitá-lo depois que eu vim para cá, e aí também houve uma proposta de trabalho, não sei o que e tal. Então, quem é que tá dando as cartas? Aquela música que eu levei para passear, não sou eu não, é a minha música que já está lá sozinha, entendeu? E você está levando a sua música para passear lindamente. Muito obrigado. Muito obrigado. E, como eu te falei, eu admiro muito o seu trabalho, quero te agradecer demais. E a gente vai ver um pouquinho do show agora aí. Tá bom. Obrigado a todos. Bom show para todo mundo. A gente vai ver agora e a gente se vê semana que vem no programa Turnê. Bye. Obrigado.